Amados, estamos aqui nesta noite, mais um culto de celebração e ceia do Senhor. Um culto onde nós relembramos o sacrifício da aliança feito na cruz do Calvário. Se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor Jesus sacrificou a sua vida em meu favor, em seu favor. Nós sabemos que todos os dias passamos por lutas, dificuldades, provações, mas nós temos que ter a plena certeza de que aquele que foi poderoso, que é poderoso para vencer a morte, também é poderoso para estar conosco, para que nós venhamos vencer todas as provações e dificuldades da nossa vida. Passar por problema, por provação, é normal. Agora, viver com problema e viver em provação não é normal. Todos nós podemos passar por lutas e dificuldades, mas agora, se nós começarmos a viver em lutas e dificuldades, alguma coisa está errada. A palavra do Senhor nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que se a luta vier, se a tempestade vier sobre mim, sobre a minha vida, e se eu crer no Senhor Jesus, ela vai passar. A luta, a dificuldade vem para nos tratar, para nos enriquecer, para nos fazer pessoas melhores. As lutas e dificuldades vêm na nossa vida para fazer com que nós venhamos crescer espiritualmente como pessoas. Por isso a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Algo muito interessante me chama a atenção naquela passagem quando Jesus diz para os discípulos: podem ir para o outro lado do mar, podem ir para o outro lado do rio, que eu já vou encontrar vocês. E a Bíblia diz que eles começam a remar, eles estão indo ali, durante ali a caminhada deles no mar, ali, eles ali navegando com o barco, e chega uma certa hora da noite, começa uma grande tempestade. Preste atenção. Começa uma grande tempestade, e quando começa essa tempestade, de repente Jesus vem ao encontro deles por cima das águas. Eles se apavoram, ficam apavorados ali e começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, ele levanta a sua mão e diz: não, calme, não se apavore, sou eu, Jesus. Nós sempre tivemos um costume de criticar Pedro, por ele ter sido um homem de pequena fé. Bem, na verdade, nós vemos Pedro como um homem ousado, como um homem que teve coragem de experimentar coisas que os outros não tiveram. Neste caso, nós vemos quando Jesus fala: eu sou Jesus. E eles estão todos apavorados, achando que era um fantasma. Não, eu sou Jesus, não se apavore. Aí Pedro fala: se és tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Ele poderia ter falado assim: Senhor, se é tu mesmo, então corra logo para o barco, venha logo para o barco, porque o Senhor não está vendo a tempestade? Nós estamos com medo. O Senhor ainda aparece para nós nessa hora, nesse problema que nós estamos enfrentando na tempestade, e o Senhor vem e aparece de boa e diz: calma, não temos, sou eu, Jesus. Mas acontece diferente, porque Pedro, ele olha para Jesus. Quando Jesus diz: não temas, sou eu, ele olha para Jesus e vê como uma oportunidade de ele experimentar algo sobrenatural. Porque quando Pedro olha para Jesus caminhando sobre as águas, automaticamente Pedro pensa: se ele pode caminhar sobre as águas, eu também posso. Porque se ele está aqui conosco, e tantos milagres que eu já vi, eu acredito que eu também posso.
posso andar sobre as águas. E ele disse para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, então faça com que eu ande sobre as águas. Aí Jesus disse para ele: então vem. Não se esqueça, irmão, a tempestade não acabou. Continua a tempestade. Depois eu vou dizer para você por quê. E ali em meio à tempestade, Jesus disse para ele: então vem. Pedro começa a caminhar. O que a Bíblia diz? Que Pedro, observando o vento forte, a tempestade, ele temeu. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Bem, na verdade, analisando este texto, nós vemos de que Pedro, ele queria se parecer com Jesus. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença de ser metido, intrometido, de ser entrão e ser um homem ousado. Ou seja, Pedro tinha um desejo de se parecer com Jesus. Porque, amados irmãos, nós sabemos que todo filho se parece com o pai. Nós sabemos que nós aprendemos que nós precisamos buscar se parecer com Cristo, se parecer nos atos, nas atitudes. E ali Pedro, ele deseja se parecer com Jesus. Por isso ele diz: pô, se Jesus andou sobre as águas, eu também posso. Ele teve fé naquele momento. Mas por algum momento ele começou a perceber, olhar para as coisas que ele não devia olhar naquela hora. Eles estavam em meio à tempestade, eles estavam em meio à turbulência ali, mas eles sabiam que era Jesus. Mas ele fala: ó, se você és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. E ele começa a andar e ele percebe que ali ao seu derredor está a tempestade, e de repente ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus olha para ele e ele começa a ficar desesperado. Escute, irmão, quem sabe você tem passado pela tempestade, você tem passado pelo vale, você tem passado pela dificuldade, mas eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe, que o Senhor Jesus, Ele está à sua frente para te socorrer. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Porque quando Pedro começa a afundar, ele começa a gritar: socorro, 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 me socorre. Aí a Bíblia diz que Jesus estende a mão para Pedro, pega na mão dele e não deixa ele se afogar. Escute, irmão, pode parecer que a água já está aqui no pescoço, você está com medo de se afogar, mas eu digo para você nesta noite: o Senhor Jesus está lá, caminhando por cima das águas. O Senhor está lá em meio à tempestade. Ele te estende a mão e Ele te tira do sufoco. Creia, receba isso para você. E quando Jesus estende a mão para Pedro, ele é retirado da água, do fundo da água. Jesus ainda não voltou para o barco, e a tempestade está rolando. Escute, os outros discípulos com certeza poderiam pensar assim: puxa, na hora que nós mais estamos precisando, Pedro veio chamar Jesus para entrar no barco. Pedro quer abandonar o nosso barco. Pedro, em vez de ficar aqui com nós nesse vendaval todo, nessa tempestade, olha o que Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. Pedro saiu do barco, irmão. Escute, irmãos, vai existir momentos na sua vida que você vai precisar dar um passo de fé. Sabe por que tem muita gente que não cresce? Sabe por que tem muita gente que não prospera? Sabe por que tem muita gente, meu irmão, que não encontra o verdadeiro sentido da prosperidade em Cristo Jesus? Sabe por que tem muita gente que não experimenta o verdadeiro milagre? Porque não tem coragem de tirar o pé de dentro do barco. Está acomodado, já se acomodou. O barquinho balança, mas ele é seguro. Ele está devagar, ele é pequeno, mas ele é seguro. Eu estou acomodado aqui, tá bom. Eu estou com meus discípulos, com os meus camaradas aqui. Eu estou com a minha equipe aqui, mas tá bom. Nós continuamos seguros. O barquinho está quase na pique, mas ainda eu
tenho certeza que ele não vai afundar. Mas assim tá bom, meu irmão. Jesus te chama nessa noite. Vem caminhar sobre as águas. Dê um passo de fé. Vem até a mim e eu vou te mostrar que eu sou Jesus da tua vida. O Jesus que transforma. O Jesus que opera milagres. Eu sou o Senhor que posso fazer grandes coisas se você crer. Jesus, ele te chama para caminhar sobre as águas. Você precisa dar um passo de fé, irmão. Pedro foi ousado. Os companheiros, ele deixou os companheiros lá. Todos os outros irmãos preocupados com a tempestade. Vamos afundar. Aí aparece Jesus, parecendo um fantasma. Vai o Pedro, ó. Ele pisa na água, ele começa. Opa, o negócio funciona mesmo. E ele começa a andar sobre as águas. E ele afunda, Jesus sobe ele. Eles voltam abraçados para o barco. Porque no momento, irmão, de sufoco, de desespero, Jesus estendeu a mão para Pedro, tirou ele daquela situação de angústia, daquela situação de sufoco, e os dois voltaram abraçados, caminhando sobre as águas. O que o Senhor quer nos dizer nesta noite? Se você der um passo de fé, crer, acreditar no poder sobrenatural do Senhor Jesus, se você se sufocar, Ele te socorre. Se você, meu irmão, pensar que vai afundar, Ele te sobe para cima. Se você pensa, não tem mais jeito, Ele fala, não se preocupe, eu estou aqui. Meu irmão, aonde você for, não importa se a tempestade é fraca ou é forte, o Senhor estará contigo, porque Jesus, ele volta com Pedro abraçado, com Pedro para dentro do barco, e a Bíblia diz que quando ele volta para o barco, a tempestade se acalma. Tudo isso que eu relatei para você era no meio da tempestade. Escuta, irmão, está no meio da tempestade, o vento está forte. Eu vou te dizer uma coisa: é no meio da tempestade que Deus quer te dar um milagre. Deus não tira ninguém de tempestade para depois dar vitória. Deus já começa a vitória, te dá a vitória no meio da tempestade. Quando o seu barco estiver balançando, o vento estiver forte, pode ter certeza que o milagre está chegando. E quando ele entregar o milagre na sua mão, aí o vento vai parar. Porque é sinal que você está preparado para desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Pedro, quando ele volta para o barco, quando eles pisam dentro do barco, aí a tempestade acalma. E nós aprendemos que a tempestade nos faz acrescentar fé. A tempestade nos faz crescer como homem, como mulher, como servos e servas de Deus. Porque geralmente na tempestade, em alguns casos, acontece a pessoa, a tempestade começa, ele vaza, ele foge, ele tem medo. Então ele fala, primeira coisa, eu vou parar de ir na igreja, não vou mais buscar Deus. Meu irmão, mas a maioria das pessoas, quando a tempestade vem, quando a água está no pescoço, ele corre, ele foge para os braços do Senhor. Meu irmão, eu te digo uma coisa: a tempestade vai passar. Escute, a tempestade vai passar. Mas quando a tempestade passar, o Senhor quer ver você aqui dentro adorando, engrandecendo o nome dele, dizendo: Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor que fez a tempestade se acalmar na minha vida. Ele é o Deus que me tirou do lamaçal do pecado. Ele é o Deus que me tirou do fundo do poço. Ele é o Senhor que me tirou lá de baixo, me colocou aqui em cima. Ele é o Senhor que me prosperou. Ele é o Senhor que mudou a minha história. Ele é o Deus que mudou a história da minha casa, da minha família, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Ele é o Senhor de todas as coisas e fez grande obra na minha vida. Você vai dizer isso, meu irmão? Hoje é ceia do Senhor. O que você pode agradecer? O que você poderia dizer para Deus neste momento? O que você poderia lembrar do benefício que você teve pela cruz? Que tipo de aliança você fez com Deus?
Qual é o tipo de aliança que você tem? Uma aliança qualquer? Uma aliança que não teve preço nenhum? Uma aliança que somente você olha e diz: diz que esse tal de Jesus aí é bom, diz que esse tal de Jesus aí pode fazer algumas coisas. Que tipo de aliança você fez com o Senhor? Eu te digo nesta noite, meu irmão, olhe para mim. Grandes coisas o Senhor vai operar na sua vida. A tempestade é passageira. Enquanto a tempestade está sobre o teu barco, Jesus está se aproximando de você. Quanto mais a tempestade vem, quanto mais forte é o vento, mais rápido Jesus se aproxima. Quanto mais forte a luta, meu irmão, quanto maior a tempestade, maior será a tua vitória. Mais o Senhor vai te usar, mais o Senhor vai te exaltar, mais o Senhor vai fazer você crescer. Todos aqueles que têm medo de encarar a adversidade, todos aqueles que têm medo do trabalho, todos aqueles que pensam assim: mas dá muito trabalho, mas isso, mas aquilo, mas olha, se nós pegar o barco aí daqui lá, nós vamos cansar. Ixi, eu vi lá no negócio da temperatura lá, do tempo, a previsão do tempo, que vai chover, vai cair um temporal, então não vamos. Ixi, porque se nós for com essa chuva, o carro pode capotar. Tem crente que é assim, gente. Ele só pensa o pior. Eu não vou não. Eu não vou porque nessa chuva é perigoso. Não vou. Eu não vou porque vai vir um vento, diz que não sei quantos quilômetros por hora. Onde que Jesus está nessa hora? Ele está no seu barco? Ele está te guardando? Ele está cuidando de você? Eu não estou falando, meu irmão, de tentar Deus. Eu estou falando em dar um passo de fé. Eu estou falando, meu irmão, que no meio da tempestade é que Deus quer ver como é que você vai reagir, como é que vai ser as suas ações em meio à tempestade. Se em meio à tempestade você tiver uma atitude de fé, Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Deus só muda a história de homens e mulheres em meio às tempestades. É só na tempestade, meu irmão, que Deus consegue ver quem você é. É no meio da tempestade que Deus vai ver se você é frouxo ou se você pega firme e olha para o alvo. O meu alvo é Cristo. Eu sei quem está se levantando em meu favor. Eu sei qual Deus que eu sirvo. Eu sei que o Senhor vai me exaltar. Você imaginou, irmão, se Davi ele não botasse fé no Deus que ele servia? Quando ele olha o tamanho daquele gigante, vou apanhar, vou morrer. Não. Você pode vir com toda a sua força. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se vai em nome do Senhor dos Exércitos, meu irmão, a vitória é garantida. Eu quero te dizer nesta noite: saia daqui hoje diferente. Declare, pense: eu vou sair daqui hoje, amanhã é um novo dia, mas eu vou pisar na cabeça do inimigo. Em nome de Jesus é um novo dia, é um dia de vitória, porque o Senhor dos Exércitos se levantará em meu favor. Não importa a tempestade, não importa o vento, o Senhor estará comigo no meu barco, e eu vou dar um passo